Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. Hoje eu quero falar com vocês o significado de ser como a areia da praia ou a areia do mar e o significado de sermos como as estrelas do céu. Nós sabemos que Abraão ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, abandonar a casa de seus pais e dali Deus diz que faria dele uma multidão de nações. E também disse que a descendência de Abraão seria como o quê? Como a areia da terra e as estrelas do mar, as estrelas do céu. Então, olha só que interessante. Algumas pessoas talvez assim vão até fazer uma confusão, dividindo essa promessa, como se a descendência de Abraão, por Abraão, haveria Deus de fazer uma descendência carnal, que seria segundo a areia da praia ou a areia do mar, e também de Abraão seriam feitas uma descendência como as estrelas do céu. Só, irmãos, que essas conjecturas que nós temos que colocar elas bem de acordo com o texto. E eu vou aqui ler o texto para vocês e vamos ler também a revelação desse texto no Novo Testamento, para vocês verem que essas duas expressões se aplicam a apenas uma descendência e a apenas um povo. Então, para iniciarmos, nós vamos lá para Gênesis no capítulo 13, onde no verso 16 Deus vai dizer para Abraão o seguinte: eu farei a tua descendência como o pó da terra, ou seja, o pó da terra também a areia do mar. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também contará a sua descendência. Então a primeira expressão que aparece é como o pó da terra ou a areia do mar, ou também a areia da praia. São expressões ou frases semelhantes. Elas têm os mesmos significados, ou seja, Deus estava dizendo para Abraão que a descendência dele seria o quê? Muito numerosa. Por isso que no capítulo 12 ele seria pai de muitas nações. Quando nós vamos para o capítulo 15, no verso 5, Deus chama novamente Abraão para conduzi-lo à sua profecia e é dito isto a Abraão. Então, conduziu Abraão até fora e disse para Abraão: Abraão, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode. E lhe disse ainda: assim será a tua descendência. Então agora Deus diz: Abraão, sua descendência não vai ser só como o pó da terra ou a areia do mar, não. Ela vai ser também como as estrelas dos céus. E aqui nós já temos duas características interessantes. Uma falando de coisas do mundo terreno, o pó da terra, e também coisas falando do mundo celestial, porque as estrelas, nós não vemos elas estão em outro plano, né? Não estou querendo aqui dizer que as estrelas estão num local espiritual. Não estou querendo dizer isso. Elas estão muito acima de nós. E esse estar muito acima de nós representa algo celestial, tá bom? Quando nós vamos agora lá para o capítulo 22, Deus vai novamente falar isso para Abraão. Mas olha agora que Deus vai somar as duas frases, as duas expressões, para falar a mesma promessa para Abraão. No capítulo 22, no verso 17, é dito: certamente eu te abençoarei e certamente te multiplicarei. Ou seja, a descendência de Abraão seria o quê? Abençoada e multiplicada. Aí ele vai dizer: e a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, que é a mesma coisa do pó da terra. E a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Então perceba que agora Deus usa as duas frases, as duas expressões para falar dentro da mesma promessa. Abraão, sua descendência será muito numerosa. E ela será como? O pó da terra, ou a areia da praia, porque são muitos, né? Mas também como as estrelas do céu. Então perceba, meus irmãos, que essas duas frases, essas duas expressões falam da mesma promessa. Digo isso porque alguns irmãos chegaram ao ponto de dizer que essas duas frases, uma falando sobre o pó da terra e outra sobre as estrelas dos céus, tratam dos dois filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Aliás, de Isaac e Ismael. Ismael seria o filho, a descendência de Ismael seria como o pó da terra, e a descendência de Isaac seria aquela que seria glorificada como as estrelas dos céus. Só, meus irmãos, que não é isso que a profecia diz. E olha só que interessante, quando nós vamos lá para Isaías 48,
Isaías, no capítulo 48, nós vamos perceber que o profeta vai usar essa expressão, areia da praia, para alguém glorificado. Olha só, nós vamos ali do capítulo 48 de Isaías, a partir do verso 15, que diz: Eu tenho falado, isso aqui é Yahvé. Também já o chamei, falando de Ciro, e disse: Eu trouxe Ciro e o farei dele próspero, e também o seu caminho será próspero. Ou seja, Deus está trazendo Ciro, uma figura de Cristo, para libertar o seu povo, e através de toda aquela figura que ocorreu na saída do exílio da Babilônia, agora ele vai falar da libertação do cativeiro do pecado, desse mundo, dos reinos deste mundo, de todo o governo, da escravidão de Satanás e do pecado através de quem? De Cristo. E ele vai dizer, verso 16, chegai-vos a mim e ouçam isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Então perceba que isso aqui é o próprio profeta Isaías falando para o povo, mas que ecoa em sentido profético para as palavras do Messias ao povo. E é dito, assim diz o Senhor, o teu Redentor. Vamos pular aqui para o verso 18 e 19, que é o que nos interessa. Ah, se você tivesse ouvido os meus mandamentos. Veja que Isaías dá um lamento para aquele povo que receberia posteriormente a destruição pela Babilônia. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês não ouviram o meu mandamento. Aí ele vai falar, então, se vocês tivessem ouvido meus mandamentos, vocês teriam a paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então, o profeta diz que se aquele povo que iria receber futuramente o cativeiro babilônico tivesse feito e cumprido os mandamentos do Senhor, eles teriam uma paz como um rio, ou seja, o rio que viria até eles, na verdade, era a própria paz. A paz do Senhor iria até eles e nada, nenhum conflito aconteceria com eles. E a justiça dele para com o mundo, esse mundo, mas para com o mundo espiritual, também seria pura. Então, tudo isso seria baseado no mandamento, mas eles não cumpriram. E ele também vai dizer que o cumprimento dessa profecia, se eles tivessem cumprido os mandamentos, seria: a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da terra. O seu nome nunca mais seria eliminado nem destruído diante de mim. Então, a profecia de como pó da terra, areia da praia, areia do mar, elas são aplicadas a um povo glorificado. Ela não é usada em nenhum momento para falar de uma descendência carnal, de uma descendência que não recebe glorificação. Até porque, para Deus, Abraão só tem um filho. E esse filho se chama Isaac, está lá no capítulo 22 de Gênesis. E Ismael não é contado como filho, por mais que ele nasceu primeiro do que Isaac. Espiritualmente, Deus só contou Isaac, porque ele é o filho da promessa. E nós vamos perceber em Gálatas, no capítulo 3, já quem é esse filho da promessa, que na verdade Abraão teve Isaac, mas de quem Deus falava? E só para complementar mais um texto, Oséias vai fazer a mesma coisa. Oséias, no capítulo 1, a partir do verso 9, é dito assim: disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome do seu filho de não meu povo. Por quê? Porque vocês não são mais meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Deus estava rejeitando aquele povo. Mas Deus diz, todavia, no verso 10, todavia, porém, o número dos filhos de Israel será como quê? Como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que, no lugar em que foi dito a eles, vós não sois meu povo, será dito, vós sois filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, perceba que, mais uma vez, a profecia falando sobre pó da terra, areia do mar, areia da praia, são usadas para um povo glorificado e inumerável. E quando nós vamos para Gálatas 3, nós vamos perceber quem é essa descendência. Olha o que é dito aqui, Gálatas 3, a partir do verso 15. Eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém pode revogá-la ou acrescentar nada. E ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, porém, como de um só, e o seu descendente é Cristo. Então percebam que todas as vezes que essa profecia foi lançada, ela nunca falava de algo terreno, nunca falava de uma descendência segundo a carne. Então, o que significa pó da terra e como as estrelas do céu? Que o homem que é feito de barro, ele seria glorificado com a glória dos céus.
Por isso, a matéria da terra, do pó da terra, que nós somos feitos, haveria-se um dia para herdar as promessas de Abraão, que esse corpo seria o quê? Revestido de uma glória dos céus, assim como as estrelas do céu. E essa glória seria o quê? A glória do Senhor, glorificando todo o corpo. Então, meus irmãos, essa é a questão da profecia que às vezes os irmãos não atentam. Então, analise bem e que você possa colocar se você não compreendeu ou se você não concorda. Um grande abraço, Deus abençoe.